Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 96º encontro. Vamos trabalhar Jeremias capítulo 44, do versículo de 1 a 10. É os últimos oráculos de Jeremias, que corresponde aos capítulos 44 até 45, versículo 5. Veremos que são dois oráculos. O primeiro, Jeremias 44, é dirigido aos judeus que foram viver no Egito. O segundo, Jeremias 45, é dirigido a Baruque, seu secretário. O capítulo 44 refere a palavra de Jeremias no Egito. Faremos este capítulo em 3 partes. É um capítulo longo. A rejeição do povo em seguir a aliança e a voz dos profetas trouxe consequências de destruição por toda Judá. Não ouviram Javé e prestaram culto a outros deuses. Eles seguem agora os deuses do Egito, e essa realidade vai trazer o extermínio para eles. Javé apresenta a queixa do povo que desobedeceu e prediz a destruição total daqueles que foram para o Egito, porque não aprenderam com os erros dos antepassados e também como eles não se converteram. Ouçamos primeiro a nossa leitura, depois nós vamos passar para o nosso comentário. Capítulo 44, versículo de 1 a 10. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias a respeito dos judeus que estavam morando no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e na região de Patros. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: vocês mesmos viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre as outras cidades de Judá. Hoje elas estão mortas, sem nenhum habitante. Isso aconteceu por causa de todo o mal que eles fizeram, irritando-me, queimando incenso e prestando culto a deuses estrangeiros, que nem eles, nem vocês, nem os seus antepassados jamais conheceram. Apesar disso, eu enviei continuamente meus servos, os profetas, e eles sempre diziam: não façam essas abominações que eu odeio. Mas eles não escutaram e nem quiseram prestar atenção, para não terem que voltar atrás da sua maldade e para não deixarem de queimar incenso aos deuses estrangeiros. Então minha ira e meu furor se alastraram como fogo pelas cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, e elas se transformaram num deserto e numa desolação até o dia de hoje. Agora sim, de Javé dos exércitos, o Deus de Israel: por que vocês fazem esse mal tão grande a vocês mesmos? Vocês estão acabando com homens, mulheres, crianças e bebês em Judá. Desse modo não vai ficar nenhum sobrevivente entre vocês, porque vocês me provocam com a obra de suas mãos e queimam incenso a deuses estrangeiros neste país do Egito, onde vocês estão morando. Assim, estão trabalhando para o próprio extermínio e se transformando em maldição e vergonha para todas as nações do mundo. Vocês já se esqueceram dos pecados de seus antepassados, dos reis de Judá,
das suas autoridades, dos pecados de vocês e das suas mulheres? Vocês cometeram esses pecados pelo país de Judá afora e pelas ruas de Jerusalém. Já se esqueceram? E até hoje ninguém baixou a cabeça, ninguém teve medo, ninguém começou a andar de acordo com a instrução e os estatutos que eu dei a vocês e a seus antepassados. Nós vamos então agora fazer o comentário aos versículos. Versículo 1. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias a respeito dos judeus que estavam morando no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e na região de Patros. Jeremias é a voz profética agora no Egito. A colônia de judeus recém-chegados a este país que fugiram da Judéia. Vemos neste capítulo a situação religiosa dos exilados no Egito. Jeremias lutou contra a idolatria do seu povo, e esta idolatria foi a queda do reino de Judá. Também o foi do reino de Israel, o reino do norte. Magdol, Táfnis, Mênfis, a região de Patros. Terras do Alto Egito. Os refugiados que tinham descido ao Egito e agora estavam no norte do Egito. Aqui nós vemos referências a colônias judaicas no Egito. Magdol, cidade situada a leste de Dafne, no extremo norte do Egito. Mênfis, localizada à margem oeste do rio Nilo, perto do atual Cairo. Patros, no Alto Egito. Versículo 2. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: vocês mesmos viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre as outras cidades de Judá. Hoje elas estão mortas, sem nenhum habitante. Da mesma forma, o profeta Jeremias aludia ao exemplo histórico do templo de Siló, capítulo 7, versículo 12. Agora é o exemplo da situação de Jerusalém e das outras cidades de Judá. Jeremias irá acusar Jerusalém e as cidades de Judá de ter cometido um grande pecado. Diante da enormidade dos pecados cometidos, como a abominação e idolatria, que está no sacrifício também de crianças. Versículo 3. Isso aconteceu por causa de todo o mal que eles fizeram. Irritaram-me, queimando incenso e prestando culto a deuses estrangeiros, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. As misérias sofridas pelo povo hoje é em razão da prática da idolatria. O profeta Jeremias joga na cara do povo que toda a sua história de maldade e rejeição à palavra de Deus fez com que eles fossem ao Egito. Versículo 4. Apesar disso, eu enviei continuamente meus servos, os profetas, e eles sempre diziam: não façam essas abominações que eu odeio. Contínuas e longas foram as tentativas do Senhor Deus na história para chamar o povo à conversão. Deus, insistentemente, chamando o seu povo à mudança de vida e mentalidade, enviava os profetas, servos de Javé, para fazê-los voltar à aliança. Versículo 5. Mas eles não escutaram e nem quiseram prestar atenção, para não terem que voltar atrás da sua maldade
e para não deixarem de queimar incenso a deuses estrangeiros. O povo de Judá, obstinado, não ouviu a voz de Javé Deus, anunciada pelos profetas, nem tampouco o Jeremias. Continuaram a desobedecer, não se converteram e não continuaram a servir e cultuar. Eles continuaram a servir e cultuar outros deuses, mas não Javé, que sempre esteve com seu povo, que elegeu este povo, que sempre os libertou. Versículo 6. Então minha ira e meu furor se alastraram como fogo pelas cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém. E elas se transformaram num deserto e numa desolação até o dia de hoje. A insistente recusa de conversão, isto é, de volta à aliança, de reconhecer Javé como o único Deus de seu povo, o Deus que fez aliança com este povo, a chamada de Javé para a volta, a fidelidade, a aliança feita, foi a consequência, justamente pela recusa, da destruição da cidade de Judá e Jerusalém, que ficaram desertas, abandonadas até o dia de hoje. Versículo 7. Agora assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: por que vocês fazem esse mal tão grande a vocês mesmos? Vocês estão acabando com homens, mulheres, crianças e bebês em Judá. Desse modo, não vai ficar nenhum sobrevivente entre vocês. A resistência, a obstinação do povo em se afastar de Javé Deus, de não responder à aliança, traz para Judá o mal, consequência do rompimento do pacto com Javé Deus. Afastar da aliança do reconhecimento de Javé como o Deus e Senhor de Judá é acabar, destruir e morrer com homens, mulheres, crianças e bebês. A eliminação de todo o povo que sobrevive e continua nas crianças que nascem. Eliminar as crianças, futuro de um povo, ao eliminar homens e mulheres que geram filhos, é eliminar o futuro e a sobrevivência do povo. Israel está fadado a ser eliminado na história. Ninguém vai sobrará. Versículo 8. Porque vocês me provocam com a obra de suas mãos, queimando incenso a deuses estrangeiros neste país do Egito, onde vocês estão morando? Assim, estão trabalhando para o próprio extermínio e se transformando em maldição e vergonha para todas as nações do mundo. A escolha do povo de Judá, provocando Javé, cultuando e servindo os deuses do Egito, onde os refugiados buscaram proteção, trará o próprio extermínio, holocausto ao povo de Judá. A consequência da escolha deles será o próprio holocausto. Essa escolha será a maldição do povo e a vergonha deste povo às nações, que verão Judá como um povo de derrotados e traidores, porque traíram seu próprio Deus. Versículo 9. Vocês já se esqueceram dos pecados de seus antepassados, dos reis de Judá, das suas autoridades, dos pecados de vocês e das suas mulheres? Vocês cometeram esses pecados pelo país de Judá afora e pela sua Jerusalém. Já se esqueceram? Um povo que esquece a sua história, que esquece a sua origem, que não tem consciência de seus erros, está fadado a não aprender com os erros do passado,
a fim de não cometerem de novo os erros. Esse povo está fadado ao desaparecimento. A amnésia do passado é a tragédia do futuro. A infidelidade do povo de Israel, os seus reis e autoridades custaram sofrimentos ao povo, que não só se aliaram com o erro dos seus governantes, mas que se omitiram diante da situação histórica, ou se tornaram vítimas dos mais fortes. O delito das mulheres podemos ver no passado o exemplo de Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 4, ou então de Atalia, 2 Reis, versículo 11. Versículo 10. E até hoje ninguém baixou a cabeça, ninguém teve medo, ninguém começou a andar de acordo com a instrução e os estatutos que eu dei a vocês e a seus antepassados. Ninguém é um negativo restritivo. O povo se fez culpado. Não houve arrependimento, nem volta à aliança. A resistência do povo custará o destino do seu próprio país, como também a própria destruição. Deus deu ao seu povo a Torá, a instrução, as leis, para que o povo mantivesse aliança com Javé, o único Deus, que escolheu o povo de Israel para sua herança. Nenhum deles sobrará em consequência da infidelidade que cometeram. Então esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.